Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos fazer um estudo, tá? Foi uma ideia de um membro aqui da comunidade do Trader Objetivo, que ele comentou que está usando um indicador de volatilidade para melhorar os trades que ele está fazendo lá do Joe Biden, da estratégia do Joe Biden, né? Então, só recapitulando, Joe Biden é uma estratégia clássica que a gente já vem utilizando aqui na comunidade, já fizemos um robô, inclusive, para essa estratégia. Se você não conhece, tem links aqui no meu canal explicando, tem dois robôs, na verdade, que fazem uso dessa estratégia, né? O robô que a gente falou que é o Day Trade e o DT Pro, que ainda mais tem mais recursos ainda para a gente utilizar em cima dessa estratégia, tá? Por exemplo, dinamismo, por exemplo, a entrada a mercado e outros estudos que a gente foi fazendo aí ao longo do caminho. Então, o Joe Biden é uma estratégia clássica, né? Só recapitulando o que é essa estratégia, que ela pega preços de dias anteriores, das mínimas de 2 dias anteriores, e verifica se tem um deslocamento, né, para baixo de 1,5% em relação à menor dessas mínimas no dia atual. E aí a gente sai entrando no mercado comprando, dando a entender, né, a tese que a gente tem aqui é que se caiu tanto é que vai subir ao longo do dia e a gente vai conseguir realizar uma operação de day trade bem sucedida. E isso, esse indicador, né, essa estratégia seria válida para qualquer tipo de ação aqui no Brasil. E a gente fez vários estudos e viu que é uma estratégia realmente lucrativa se você sempre, né, tiver usando um bom gerenciamento de risco e continuar executando essa estratégia ao longo do tempo. Então tem momentos de rebaixamento, que são os drawdowns que a gente tem, normal. A gente vai mostrar alguns gráficos aqui para vocês, tá? Mas é uma estratégia lucrativa. Então, o que o membro da nossa comunidade falou? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ele falou, olha, tem um indicador, que inclusive a gente olhou ali no Profit, no Invest Charts, que é o volatilidade histórica. Tá? Putz, o que é a volatilidade histórica? Então, de primeiro a gente foi pesquisar, né, o que é essa volatilidade histórica. Então, eu trouxe aqui, até dentro desse Word, tá? O que é essa volatilidade? Então, descrevi aqui dentro, né, a fórmula do indicador é essa que está pintada aqui em verde. Volatilidade histórica. Então, a gente começa a pensar, por que é uma volatilidade? Será que ele fica vendo ali o quanto que está subindo e está descendo do preço um em relação ao outro para ver o quanto que ele é volátil? É mais ou menos isso, é mais ou menos essa a ideia mesmo. Então a fórmula na matemática, ela é isso aqui, ó. Raiz quadrada, interessante, de alguma coisa, do que? Da média das diferenças ao quadrado. Então você tem diferenças ali ao quadrado de retornos diários, né? Vamos pensar assim de um dia após o outro, que eu vou mostrar ali para vocês ali em cima. Você vai calculando médias em cima disso e depois você tira, né? Volta, tira a raiz quadrada desse negócio e você pode fazer um fator, multiplicar para transformar esse indicador que é diário num indicador, digamos, anual. Tá? Então como que isso é gerado no final das contas? Isso é feito assim, ó. Receitinha de bolo, para você também poder entender ou até mesmo fazer, calcular o seu indicador. Então imagina que você tem ali do seu ativo, né? Vamos falar do diário, vamos falar de dias, né? Barras diárias ali. Primeiro, calcular os retornos diários do ativo, daquele ativo que você tiver, uma ação, um índice futuro, qualquer coisa, tá? Ao longo de um período. Por isso que o indicador, o parâmetro que ele tem é um período. Qual período você quer ver? 21 dias, 5 dias, 30, tá? A gente só vai entrar com o indicador com o período, esse é o input. Legal. Então, calcular os retornos diários de um período. Então, como que a gente calcula o retorno diário? O preço que está agora, menos o fechamento. Vamos falar sempre de fechamento. E eu fiz esse indicador para o MetaTrader, porque esse indicador não existe no MetaTrader, usando preços de fechamento, que eu acho que é o melhor que a gente tem aqui. Então eu pego o fechamento atual menos o fechamento anterior dividido pelo anterior. Então aqui eu tenho uma relação. O quanto que isso está andando em relação ao dia anterior. Imagina que eu vou guardando essa informação nesse lugar chamado retorno diário. Então eu tenho como se fosse um vetor, uma lista,
ou uma tabelinha, podemos pensar assim no Excel, que eu vou guardando. Dia 1 teve tal retorno, dia 2 teve tal retorno, dia 3 teve tal retorno. E eu vou verificando isso ao longo do tempo. Aí o que eu vou fazer? Então, verifiquemos os meus 21 dias. Vamos pensar aqui que no nosso exemplo eu tinha lá 21 dias, tá? Aí eu vou fazer aqui a média. Vou somar todas essas informações que eu guardei dos meus retornos e dividir por 21, que é o número total. Beleza, então eu tenho a média dos meus retornos diários. Legal, então a primeira parte aqui do cálculo a gente já fez. Aí vamos para baixo. Agora eu vou calcular a diferença. Eu vou pegar cada retorno, que é clássico isso também em matemática, quando você faz estatística, tira da média, ó, retorno, diferença entre retorno e média, e elevo isso ao quadrado. Para depois eu fazer o quê? Tirar a raiz quadrada. Isso é clássico quando a gente quer entender variação. Tá? Então é isso que a gente está fazendo nessa segunda parte da fórmula. Pego cada retorno de cada dia, tiro dessa média que eu acabei de calcular, elevo ao quadrado e vou armazenando isso, armazenando. Somo, obviamente, todas essas diferenças ao quadrado, divido pelo número dessas diferenças para eu ter essa média também. Tá? Calcule a média das diferenças ao quadrado. E aí eu vou fazer o que com essa média? Tira a raiz quadrada aqui embaixo. Tá? Porque como eu estou elevando ao quadrado, agora eu vou tirar a raiz quadrada. Pronto. Se eu não precisasse colocar esse fator para transformar isso numa medida anual, por ano, já estaria pronto. Só que eu quis também colocar nesse indicador, que é a maneira que o Profit trabalha, tá? Colocar esse fator. O que é o fator? Quando a gente pesquisa na internet ali, praticamente é o número de dias do ano, 252 dias úteis, e você pega a raiz quadrada disso. Tá? Então, vamos dar uma olhada rápida aqui, ó, para quem não conhece, para quem nunca viu na vida, não vou obviamente ficar falando todos os detalhes aqui, mas esse é o editor do MetaTrader, para quem não conhece, o MetaEditor. Tá? E aqui que a gente faz os nossos códigos. Vou apresentar aqui para vocês como que a gente fez esse código. Então aqui normalmente tem um corpo, né? Cada indicador tem um tipo de corpo. É o que a gente fala de framework, né? Um Expert Advisor tem outro tipo. Então esse é um indicador super simples. Na descrição desse vídeo estou deixando aqui disponível para que você possa fazer o download. Então você que já trabalha com MetaTrader, você que está fazendo lá os seus robozinhos, que está adquirindo as licenças do robôs do MetaTrader, pode baixar esse indicador também, não precisa ir para uma outra ferramenta, pagar uma outra ferramenta para isso. Está aqui o indicador, está pronto, é de graça, você faz o download e você verifica então em qualquer ativo, tá bom? Então o que a gente faz aqui, tá? Nesse indicador? Indicador sempre tem que ter buffer. O que é o buffer? É o output do indicador. Então tem um buffer, é uma saída só. Qual que é essa saída? O resultado desse cálculo, dessa volatilidade. Tá? Então, indo para a parte que interessa, né, todo código de indicador ele tem uma função que é onInit, high level. Você tem que sempre fazer alguma coisa que começou o indicador, o que você vai fazer? Então, normalmente você faz alguma checagem, o que é que eu estou fazendo aqui, caso o cara digite um período muito estranho, pô, digitar um período menor que 2, está estranho, entendeu? Aí você tem que fazer esse tratamento de dados, né? Passar mensagens, etc. E você seta todos os buffers do indicador, labels, nome do indicador, você faz aquela, né, digamos, deixa tudo certinho. Então tem algumas coisas que é o script, vamos falar assim, que a gente segue toda vez que a gente precisa fazer um indicador. Tá? Você inicializa os buffers, etc. Quantos dígitos, você vai apresentar esse indicador com quantos dígitos depois da vírgula. Então você seta tudo isso aí. Tá? Não vou entrar muito no detalhe, eu quero entrar no detalhe da lógica. E aí você tem a função principal do indicador. Então é o onInit, e agora qual que é a função principal? OnCalculate. Tá? Então o que é isso? Toda vez, né? Olha só que legal, o que o OnCalculate ele dá pra gente? Ele dá pra gente, imagina que você tem barras ali, né? Isso a gente conhece bem, uma barra. Uma barra tem o tempo dela, tem o quanto que é o valor da abertura, a máxima, da mínima, do fechamento, do volume de tiques, do volume de negociações, do spread, se você tiver spread, assim por diante. Então, com base nessas informações,
a gente consegue capturar isso aí em cada barra. Pensa só que a gente está olhando cada barra, a gente precisa ler cada barra e fazer uma série de interações aqui em cada barra. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho como que é isso aqui para vocês, eu estava rodando aqui um backtest, eu vou deixar um pouquinho aqui mais escondidinho aqui, só para a gente pegar um gráfico aqui, por exemplo. Tá? Vou pegar um gráfico aqui, ó, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, tá? Gráfico de azul, pode ser azul, eu já até coloquei um indicador aqui, mas vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico de azul. Deixa eu pegar o meu ponteiro aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente olhar, tá? Vamos lá, como que é a lógica nossa aqui, tá? Vamos supor que eu estivesse começando aqui, ó, nesse candle verde. Como que é a lógica disso? No MetaTrader. Esse é o candle número 0 para a gente, tá? Opa. Esse aqui, ó, é o candle número 0. Aí quando eu olho um para trás, é o candle número 1. Aí quando eu olho mais um para trás, é o candle, ou a barra, número 2. Aí quando eu olho mais um para trás, é o número 3. E assim vocês já entenderam, assim por diante. Então vamos imaginar que a gente está justamente aqui, ó, na linha do tempo. Eu estou sempre no 0. Não vai ter o futuro. Esquece um pouco esse futuro. Estou no 0. Então o que a gente vai fazer com esse indicador? Eu vou calcular do 0 até 21 barras lá para trás. Concorda que visualmente isso é fácil da gente fazer? Eu venho aqui, pego as informações dessa barra. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Tudo que eu precisar pegar, tá? Qualquer coisa, qualquer indicador que você vai fazer, pega todas as informações dessa barra, pega as informações dessa barra, pega as informações da barra, e assim vou. Pego da barra 4, da 5, da 6, da 7, e vou pegando. Pá, 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 pá. Então, o que aquele OnCalculate está fazendo? Toda vez que eu estiver em algum momento, então agora, por exemplo, eu vou mudar minha barra vai andar, vou até pintar de azul, ela vai vir para cá. Puf. Você já andou no tempo, não importa qual time frame você esteja. Diário, 5 minutos, 1 minuto. Aí ele vai ter que fazer tudo de novo. Agora minha barra 0 é essa daqui que está em azul. Aí eu vou pegar da 0, da 1, agora minha 0 virou 1, a 2, a 3 e vou calculando tudo de novo. Então a cada rodada ali, vamos imaginar assim na nossa cabeça, a cada nova informação que vem do mercado, eu recebo essas novas informações e vou ter que sair calculando tudo de novo. Tá? E aí vocês podem reparar que esse tipo de indicador, ele fica ali se movimentando, inclusive na barra atual. Por que ele fica se movimentando na barra atual? Porque a barra atual, onde que está o preço no momento? O preço sempre vai estar no fechamento. A barra 0, por exemplo, se eu, por exemplo, hoje, né, vamos supor, eu estou aqui, ó, no meu mercado. Tá? Então essa barra é a minha barra 0 nesse exato momento. E se o preço estiver subindo, descendo, o indicador já vai estar mostrando isso aqui para a gente. Quer ver como? Vou tirar aqui um pouco dos meus desenhos para vocês entenderem isso. E aí eu posso até pegar um ativo aqui um pouco mais volátil. Vamos pegar, por exemplo, aqui um mini índice. Vamos pegar, por exemplo, aqui em 5 minutos. Né, talvez. Olha só que interessante, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vamos diminuir um pouco aqui. Aumentar um pouco aqui a tela. Tá? Olha que interessante. Vou fechar essa daqui. Ó, o preço ele vai se movimentando. Olha o indicador aqui embaixo. Ó. Dependendo como esse preço ele movimenta, o indicador ele começa a dançar. É bem suave, né? Porque já que a gente está com um cálculo de 21 dias. Mas olha que interessante, ele vai dançando aqui também com a gente. Né? Se você pega, por exemplo, vamos supor um período menor de cálculo, 5, tá? As últimas 5 barras, ó, dependendo se esse preço começar a se movimentar mais, isso aqui vai sambar muito mais. Tá? Veja que ele já vai mostrando aqui pra gente, 0,88. Então essa toda é a lógica de um indicador do MetaTrader. Tá? Então tudo isso que está aqui
eu fiz aqui, ó, dentro do MetaEditor. Então aqui dentro da função onCalculate, que é que está a nossa lógica. A lógica toda está aqui dentro. Ó. Olha que interessante. Nessas linhas, da linha 80 à linha 90 e pouco. Praticamente é isso aqui. E essa aqui é a lógica principal do indicador, que é o que está escrito naquele Word. Então ele vai ficar varrendo esse negócio, tá vendo? Calculando esses retornos diários, fazendo as diferenças de fechamento menos fechamento anterior, guardando isso. Pensa só que isso aqui é um vetor, um array, uma lista, como você pode estar falando aí, que você pode estar imaginando, se você não é programador. E você vai armazenando isso aqui e calculando aquela média. Somando, 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 somando. Você varreu todo aqueles 21 candles, divide pelos 21. Esse ext def é o tamanho que a gente colocou como entrada. Então dividiu por 21, já estou com a média. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada retorno, tirar da média. Cada retorno, tirar da média. Ou seja, eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Levando isso ao quadrado e somando, 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 somando. Vou fazer o quê? Divido a soma pelo número total de novo. E olha aqui, tiro a raiz quadrada disso. Simples. Acabou o indicador. Isso aqui que eu multiplico por 100 e multiplico pela raiz quadrada de 252 é justamente para fazer o fator, transformar um indicador que é diário num fator anual, que geralmente o mercado utiliza isso. Tá? Então, isso aqui, esse código simples que está aqui, ele justamente, ó, tá pipocando agora o indicador 0,90, 0,39, ó, que eu falei para vocês, ó. Porque o mercado está aberto, o preço está se movimentando e a barra atual, ela está mudando o quê? Só essa última informação. As outras informações já foram calculadas e não se movem mais. Então, isso é interessante para a gente analisar para ações, por exemplo. Vamos pegar uma ação aqui, por exemplo, TOTUS. Vamos pegar indicador diário da TOTUS. Tá? Aqui, ó. Vamos pegar uma volatilidade, deixa eu entrar aqui, de 21 períodos, que é a que foi utilizada pelo nosso amigo ali para a gente fazer os testes. Tá? Então, o que significa isso? Vou até deixar bem, né, o gráfico bem pequeno aqui. Ó. Tá? O que significa isso? Ó? Só para a gente ter uma ideia, olha a TOTUS que interessante. Nesse período, que varia praticamente do final do ano, a dezembro de 2022, vamos pegar aqui um desenho aqui para a gente fazer. Ó. Dezembro de 2022, está aqui. Ó. Então, mais ou menos aqui, ó, olha os níveis de volatilidade que a gente tinha. Olha aqui do lado, ó, perto de 60. Olha o nível da volatilidade que a gente está agora. 13, 20. Então, o que eu estou vendo aqui com TOTUS? A volatilidade, ó, caiu nesse período. Tá? Isso que eu chamo que é dançar conforme a música. Vamos supor que você tenha um robô, uma estratégia que é baseada em volatilidade. Ou vamos supor que você tenha uma estratégia fixa, vai. Vamos fazer esse exemplo. Eu vou, sei lá, entrar com 1,5% se essa ação cair, por exemplo, em relação a duas mínimas, ou vou entrar com 2,5% se a ação cair em relação ao fechamento, que é o chicotada. Pode pegar qualquer exemplo. Fixo. Uma coisa, agora pega esse exemplo da TOTUS, uma coisa é você falar 2,5% quando a sua volatilidade está aqui em cima. Outra coisa é você falar 2,5% quando a volatilidade está aqui embaixo. Concordo que é totalmente diferente? Quando a volatilidade está muito alta, que é o caso aqui da esquerda, você facilmente vai pegar 2,5%. Você está pipocando para cima e para baixo. Esse é o cálculo da volatilidade. Volatilidade não é só cair, volatilidade é subir também. Mas no nosso exemplo, a gente vai atingir com muito mais frequência aquilo que a gente deseja, né? Aquela meta que a gente colocou como fixa. Nos dias de hoje, né, do jeito que a gente está analisando aqui, agora a gente está no mês de agosto de 2023, e olha a volatilidade, está bem mais tranquilo, está em torno de 20. Isso aqui já está anualizado, tá? Já está anualizado. 20%, vamos falar assim. Então olha que interessante. Agora,
por que não deixar a nossa estratégia mais dinâmica? Como eu sempre já falei do ATR, que é quase a mesma coisa que a gente está falando aqui. Essa aqui é uma outra maneira de ver a volatilidade. Tá? O ATR também está relacionado a esse assunto que a gente já comentou em outros vídeos, né? Que é o True Range, você forma o canalzinho daquele cara. Mas aqui a gente está falando, olha a volatilidade, ó, comparando o início do ano com o tempo atual. E por que não, talvez, que a ideia, a gente deixar os nossos trades não fixos, né? Esse que é um dos objetivos de a gente começar esse estudo aqui agora. Mas os trades sempre olhando por um percentual de volatilidade. Tá? Então, aqui se eu entraria, sei lá, com 0,6%, vamos falar assim, 60%, que eu estou entrando com 0,2%. Essa é uma ação. Tá? Vamos ver outros exemplos? Vamos pegar outros exemplos. Essa é uma ação bastante volátil, inclusive. Agora vamos pegar um exemplo, talvez aqui, um banco que talvez não seja tão volátil assim. Itube 4, no diário. Tá? Olha que interessante. Vou deixar bem reduzido aqui. Ó, o Itube, olha que interessante. Ele tem momentos, né? Olha aqui, ó. Momento que a volatilidade subiu e desceu. 2020, talvez faça sentido. De novo, 2021, mesmo comportamento. Subiu, desceu. Aqui, ó, subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu muito, desceu. Então, cada ativo vai ter o seu comportamento de volatilidade. O importante é a gente entender em que momento a gente está. Por que será que nesse período a ação estava muito volátil? Olha só. Fevereiro, mais ou menos, desse ano aqui. Estava extremamente volátil a ação. Depois reduziu, tal. Está bem tranquilo agora, em torno de 15%. Ela já esteve ali perto de 50%, nesses picos aqui, ó. Isso aqui está perto de 50%, olha aqui o indicador. Ó. Aqui, ó. Olha como é diferente. Então talvez seja interessante usar esse dado. Tá? Aí o nosso colega teve, né, essa ideia. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero utilizar o Joe Biden do jeito que ele é, só que eu vou filtrar. Quando essa volatilidade estiver abaixo de 35, por exemplo, ele botou lá um parâmetro, eu vou entrar no trade. Se tiver, ou seja, o que ele está falando? Quando aquela volatilidade está muito alta, mesmo se estiver dando sinal ali de Joe Biden, ele não vai entrar no trade. Tá? Ele vai pular aquela ação naquele dia. Vamos dar uma olhada. Tá? Vamos dar uma olhada, parece uma ideia interessante. Então a primeira coisa, que volta nessa primeira parte desse vídeo, a primeira coisa, eu tive que desenvolver esse indicador para o MetaTrader. Então o indicador já está aqui. Aí vocês vão poder puxar esse indicador para o gráfico, que é o que eu fiz aqui, o Volatility Index, e botar o período nele. Só isso. Né? Então está aqui, ó, o indicador está aqui, baseado lá na teoria, no livro do Don Fishback. Tá? Aqui você põe o período, que é o que eu fiz, 21, ele mostra a volatilidade daquela ação agora, nesse momento. Então eu posso pegar qualquer coisa aqui. Eu posso pegar, por exemplo, Guararapes. Está 61. Olha só, vou até aumentar aqui para a gente ver. Ó. Muito mais volátil. Olha essa ação, chegando perto de 100 aqui em alguns momentos, em abril desse ano. Ação muito mais volátil. Tá? Então isso é interessante. Né? Talvez nesse momento aqui, realmente a gente não tinha que trabalhar, tinha que dar um desconto maior. Não posso entrar com 1,5% em Guararapes aqui nesse pico. Aqui, ó, justamente aqui. Né? Então isso é interessante. Olha como ela foi caindo também ao longo desse ano. Tá? Mas tem momentos. Aqui, por exemplo, ela, de fevereiro que estava aqui, ó, morta. Pau! Subiu demais a volatilidade. Então você tem que dançar conforme a música. Aqui está tocando um pianinho e tal, beleza, vou entrar com 0,3%. Aqui não, aqui eu vou entrar com 1% aqui em cima. É como se eu estivesse pegando essa volatilidade aqui e transformando isso num percentual, tá? Para a gente poder dar o desconto ali nas nossas estratégias. Então, é um estudo, pessoal.
E esse estudo, obviamente, ele não se acaba num vídeo como esse, numa aula como essa. Isso aqui é para vocês pensarem. Vocês têm o DT Pro aí, para quem tem a licença. E agora, com esse indicador nas mãos, coloca nos ativos preferidos aí de vocês. Faça um estudo. Coloca numa conta dentro e fala, putz, eu estou vendo que essa ação está super volátil hoje, então eu vou aumentar aqui o meu desconto. Utiliza aquele ATR lá, deixa o ATR maior para aquela ação, por exemplo. Tá? O que eu estou fazendo aqui, aliás, como um aperfeiçoamento para deixar o nosso robô, o DT Pro, ainda mais dinâmico, é pegar justamente isso aqui, ó, esse valor que está dando aqui, no momento. Então, no caso, Guararapes, eu pegaria 61,81, se fosse agora o dia de hoje. E o que eu faria? Eu usaria isso como o fator lá do ATR que a gente está falando do dinamismo. Tá? É isso. É deixar o robô extremamente dinâmico. Então, são duas etapas aqui que a gente está falando. A primeira etapa, que é o que a gente quer provar hoje, é estratégia clássica. No caso, estamos olhando para o Joe Biden hoje, no estudo de hoje. Joe Biden, clássico. Se eu tiver um filtro de não permitir trades com volatilidade acima de tanto, isso vai ser benefício para a gente? Sim ou não? Esse é o primeiro estudo. Vamos olhar esse estudo. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó. Agora eu vou puxar, esquece essa janela aqui agora. Primeira coisa, eu estava fazendo aqui um teste geral, esse teste aqui que vocês estão vendo, uma curva desde o começo desse ano, tá? Então vamos lá. Essa curva aqui, Joe Biden, até pôr para cá, ó, Joe Biden clássico aqui, ó. Começamos aqui, tá? O que é isso? Mais ou menos aqui, eu deixei 10 mil ali na corretora, beleza. Aí a gente teve um drawdownzinho, subiu e ficou ali, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, até chegar nos tempos atuais. A gente sabe que está no período de drawdown da estratégia. A estratégia está mais ou menos por aqui, ó. Se a gente tivesse colocado 10 mil, hoje a gente estaria ganhando uns mais de 4 mil reais aí. 14 mil e pouco. Tá? Nesse período de 2023, que é um período que a gente sabe que não está muito boa a estratégia. Mas eu quis fazer esse teste para a gente ter uma base. Já que a nossa tese é precisamos melhorar ainda mais, será que o filtro de volatilidade vai melhorar? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse dado aqui, tá, ó, tá toda a estatística aqui do MetaTrader, acabei de rodar para a gente 5 mil e pouco de lucro, blá blá blá, 1,1%. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esse relatório para a gente poder comparar depois. Então vamos lá, vou guardar aqui na minha pastinha do meu robô DT Pro, vou colocar aqui Joe Biden 2023, clássico. Qual que é o filtro que eu utilizei aqui? Com blacklist. Do que eu vou mostrar para vocês? A nossa blacklist do que? Dos balanços. Tá? Então, é um clássico, sem ficar filtrando ação, sem filtrar mais nada. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu deixei 4 caixas, tá? Não fiz gerenciamento de risco. Até vou fechar um pouquinho aqui, tá? Não fiz gerenciamento de risco, ó, deixei fixo, deixei todo o IBRA, tá bom? E olha que interessante, o filtro que eu estou fazendo aqui é whitelist, a minha blacklist é a whitelist do balancê que a gente teve durante esse ano todo. Olha que interessante. Então, para a gente pensar, né? Quando você monta a sua whitelist para o balancê, se você montar certinho, você já está montando a sua blacklist para as outras estratégias. Ah, como que eu vejo isso? Você pode vir aqui no seu MetaTrader, abrir a sua pasta de dados. Eu deixei guardado aqui naquela pasta que a gente fala que é a Common Files. Deixei um balancê geral. Então, whitelist aqui, ó. Balancê geral. Por que eu chamei balancê geral? Porque eu peguei desde o primeiro balanço desse ano,
que foram os resultados que foram soltados, né, no começo, lá, ó, já, final de janeiro, fevereiro, tá vendo aqui as datas? Ó, todas as empresas, tá? Os primeiros balanços, fui guardando aqui, porque essa é uma informação que a gente pesquisou. Aí vem o segundo divulgação de resultados desse ano, que começou mais ou menos aqui, ó, mês 4, mês 5, ó, toda ela aqui, bonitinha, empresa por empresa. E depois, ó, mês 5, começa aqui, ó, que eu lembro muito bem, dia 19/7, Home e VEG já a terceira, né, balanço divulgado durante esse ano, que foi o mês 7 e o mês 8, guardei toda essa informação aqui até o dia 17. Tá? Então, a partir do momento que eu montei essa whitelist para o balancê, eu já usei o mesmo arquivo, a mesma estrutura, ação dia, para o meu DT Pro Joe Biden. Então, aquela curva que a gente acabou de ver ali, é considerando isso aqui. Essa curva aqui, ó, é considerando que eu não estou fazendo trades com aquelas ações naqueles dias específicos. Só isso. Tá? Mas não tem ação porcaria, todas aquelas coisas estão aqui. Só que o que como eu fiz de filtro, né? Os R$5 e 7 milhões. Isso eu sempre deixo um filtro clássico aqui de R$5 e 7 milhões. Tá bom? Então foi esse o resultado. Aí, vocês não têm ainda essa versão do robô, mas eu já coloquei aqui, ó. Filtro de volatilidade histórica. Então, eu já deixei aqui, quando eu ativar esse filtro aqui, todos os outros parâmetros iguais. Tudo igualzinho. Tá? Só ativei esse filtro de volatilidade histórica. Tá? Mesmo parâmetros, mesmas ações, etc. E vou mandar rodar esse backtest. É isso que eu vou fazer para a gente ver se ele é mais lucrativo, menos lucrativo, se está empatando, se é só uma ilusão de ótica. Tá bom? E aí, como evolução, o que eu pretendo deixar aqui também como uma evolução? Isso vai ficar pronto nas próximas semanas, a gente vai ter todo o tempo de deixar isso aí muito bem testado, né? É você ter o input da volatilidade histórica daquele ativo para a gente entrar com uma estratégia dinâmica. Ou seja, o ativo está muito volátil, vamos supor aquele caso de guardanapo está 100, eu vou deixar um percentual de desconto grandão. O ativo está pouco volátil, eu vou deixar um percentual de desconto menor. Muito, muito parecido com o que está no nosso ATR. Tá bom? Então, isso aqui vai demorar um pouquinho para rodar, agora acho que ele está começando justamente nesse momento. Tá? E a gente vai então, ó, já começou o gráfico aqui, ó. Vai provar se essa nossa tese ela está correta ou não. Tá bom? Para não ficar tomando muito nosso tempo nesse momento, tá vendo que vai demorar um pouquinho para processar, eu vou pausar um pouco esse vídeo e aí volto com vocês com o resultado desse backtest aqui na tela. Beleza? Até mais! Bom, pessoal, estamos de volta aqui. O backtest da estratégia está quase acabando, tá? Daqui a pouco a gente olha para essa curva, deixa ela finalizar aqui. Enquanto isso, eu queria mostrar aqui para vocês a curva do Joe Biden clássico. Vamos tomar essa curva como base. Então, lembra que a gente fez primeiro um backtest do Joe Biden clássico para esse ano de 2023, tirando todas as ações que estavam apresentando balanço no dia. Tá? Foi esse teste aqui, gerado pela ferramenta do MetaTrader. Tá bom? Tá aqui a informação, ó, do jeito clássico, né? Sem ter entrada dinâmica, 4 caixas, tudo bonitinho. Olha que interessante. Então, o clássico gerou para a gente de lucro nesse ano 5.400, ou seja, seria 54%, porque a gente iniciou com um capital de 10 mil, lembram-se disso. Fator de lucro não foi muito, mas foi 1.11, acima de 1. Né? 541 negociações, ou seja, bastante negociação. E aqui a gente tem 51,76% dos trades com lucro, 48,24% com prejuízo. Média dos lucros, 192,89%. Média dos prejuízos, 186,08%. Com isso, joguei aqui na fórmula, ele calculou
uma expectativa matemática nesse ano de 0,10. Usando, de novo, ferramenta do MetaTrader, trades sequenciais, não tem aleatoriedade, são sempre os primeiros 4 que acontecem no dia. Tá? Usando os dados, obviamente, aqui mais factíveis possível que a gente tem aqui. Então, é um pouco diferente daqueles testes que a gente olha ali no InvestChart, que a gente pega qualquer trade, não, aqui não. Aqui não teve essa aleatoriedade toda. Entrou o primeiro trade e a gente sabe que normalmente os primeiros trades às vezes nem sempre são os melhores. Porque você começa naquele dia já estressado, você pega às vezes 4 trades muito ruins que não voltam no dia. Né? Tem também todo esse viés que a gente já está estudando ali na comunidade, mas não vou entrar nem nesse mérito. Tá? Então a gente viu que é uma curva que deu um saldo como esse, ela ficou boa parte do tempo, né, ali no sobe, desce, e acabou com esses 5 mil de lucro no momento que a gente está aqui agora, mais ou menos meados de agosto, desde o começo do ano. Tá? Legal, então vamos guardar essa informação aqui, agora vamos voltar ali para o MetaTrader. Tá bom? Acabou de acabar o backtest. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, relatório, vou salvar esse relatório aqui no Excel. Deixa eu pegar aqui, vou pôr um nome parecido com esse outro, que é esse cara aqui, em vez de Joe Biden clássico, Joe Biden filtro vol, com a mesma blacklist, etc, etc, tá? Legal. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui, tá, que aconteceram nesse outro backtest. Até vou calcular aqui também, eu já vou fazer ao vivo aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Lucro, 5 mil e pouco também. Bom, bacana. Então parece que em termos de lucro o negócio foi meio que pau a pau. Né? Fator de lucro, um pouco mais. Negociações, menos que o outro. Olha, percentual de lucro, maior. Então aqui eu acho que a expectativa matemática, só de bater o olho aqui, vamos rolar, já vai dar maior. Então isso aqui vai ser igual. A expectativa matemática, 52,88%, né, das vezes de acerto, né, vezes quanto que a gente ganha quando acerta, 155,26, menos 47,12%, né, de perda, vezes quanto que a gente perde, na média, 149,83. A gente divide isso aqui pelo nosso capital inicial de 10 mil e a gente multiplica isso aqui pelo número de trades. Tá? Vamos transformar isso aqui em percentual. Ó, um pouquinho mais, né? 0,12% por trade em vez de 0,10%. E aqui ficou praticamente arredondando os mesmos 54%. Ou seja, você teve menos trades, não tão menos assim, que a outra estratégia, né? Mas você acabou ganhando um pouquinho mais aqui, por trade. Tá? Alguns comentários. As duas estratégias que eu não gostei. Tá? Olha só isso aqui. Essa estratégia. 30% quase aqui de rebaixamento. Tá? É muita coisa se a gente for pensar. Isso vai detonando o capital da gente. Na outra, no clássico, a gente também ficou aqui, ó, vou até pintar aqui também de laranjão, tá? Ó, 25, 26% de rebaixamento. Aqui a gente chegou a ganhar mais e perdeu. Olha essa curva. Vou até deixar aqui com essa tela bastante ampliada para a gente fazer umas análises. Ó. A estratégia, né, com a volatilidade, ela estava super legal aqui, ó. Ela começou ganhando muito bem. Ela ficou um pouco de lado nessa região aqui, certo? Mas ela teve, sim, durante todo esse período, uma característica de subir. Dado um pouco para cima, um pouco para baixo. O que pegou pesado mesmo foi isso aqui, ó. Esse drawdown aqui pegou pesado, ó. Que ele saiu aqui de mais ou menos 16.500 para 11.500. Então, esse drawdown aqui que representou aqueles 5 mil e pouco. Tá? Depois, a estratégia recuperou. Ela foi de novo, bateu no mesmo nível aqui de cima. Né? E aí ficou fazendo
zigue-zague, zigue-zague, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, até o dia atual aqui, sem sair muito do lugar. Então, o que eu entendo, né? Ambas as estratégias, tanto o Joe Biden clássico, que a gente já está acostumado, quanto esse aqui que foi um filtro de volatilidade, não tem uma diferença significativa, tá? Para falar, nossa, eu estou fazendo um filtro aqui, estou ganhando muito mais, ou estou perdendo muito mais. Não tem. É uma questão de quais ações você está fazendo trade. Enquanto que o clássico você pode pegar qualquer coisa que apareça, tanto aquela ação super volátil, a menos volátil, etc. Aqui der entrada você vai pegar. Aqui não, aqui você já está jogando fora todas as super voláteis. Essa é a diferença. Então a gente tinha uma tese que as menos voláteis elas iam segurar no dia, que não ia ter todo esse rebaixamento aqui. Ó. Isso aqui ficou estranho. Esse período aqui foi muito difícil, né? Demorou mais ou menos aqui do mês 3, ao começo do mês 3, até o final do mês 5. A gente está falando de um mês 3 inteiro, um mês 4 inteiro, um mês 5 inteiro. Aí você voltou no patamar que você estava. Então você ficou 3 meses para recuperar isso aqui. Mas recuperou. Beleza, a estratégia mostrou, ó, foi, se você realmente tivesse um robozinho ali executando sem emoção, ó, ele voltou onde você estava, deu os seus 5.000 igual a outra. Tá? Mas assim, analisando somente os dados de 2023, eu não vejo uma vantagem considerável, tá? Então, respondendo aí o que a gente queria responder hoje é o filtro, simplesmente o filtro de volatilidade, ele não dá diferenças. É isso, análise, conclusão que eu chego aqui hoje. Mais para frente, no futuro, nós vamos testar outras hipóteses, tá? Nós vamos testar o trade ali usando a própria volatilidade, etc e tal. Até utilizando isso em outras estratégias, chicotada, Gasparini. Só que na tese de hoje, de Joe Biden, filtrando pela volatilidade, pode ser uma impressão da pessoa que está ali executando, ou de algum outro filtro que ela andou fazendo, ou de algumas outra seleção de ações. Mas se você for analisar no IBRA como um todo, para esse ano não surtiu efeito, tá? Então, se você tivesse executado dessa maneira ou o Joe Biden clássico, as duas pessoas estariam mais ou menos no mesmo patamar, desde o começo do ano até agora. Beleza, pessoal? Espero que isso aqui tenha deixado a mente de vocês um pouco mais aberta também para mais esse estudo que a gente trouxe. É um estudo um pouco complicado, porque ele teve que ser desenvolvido, né? Desenvolver o indicador, etc., fazer toda essa implementação no robô, que obviamente eu não vou soltar esse robô, essas versões aqui, enquanto a gente não tiver realmente uma prova, né? Então comentem esse vídeo, até outras variações. Não adianta ficar soltando uma série de filtros a mais aí no robô, se eles não vão servir para nada, né? Então, se você estiver assistindo esse vídeo e tiver com alguma outra dúvida ou alguma outra recomendação, não, Igor, pega essa volatilidade, faz tal coisa, vamos jogar ao contrário, vamos jogar só nas ações mais voláteis, manda, comenta, né? Aproveita, curte aqui também esse vídeo, divulga para as outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem assistindo e opinando, talvez a gente tenha uma ideia cada vez melhor. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos, até a próxima.